empresas Existe também uma estão indo coisa, exatamente, existe uma coisa simbólica que o Conjunto Nacional em São Paulo, embora sejam poucos apartamentos com acesso pela Rua Augusta, ele representa o primeiro grande empreendimento de multiuso notável da capital de São Paulo, que ele concilia lojas ao resto do chão, numa coisa que não é um shopping center, porque as lojas são vendidas aleatoriamente, mas que tem a grande qualidade de se integrar às 4 ruas que a cercam, fazendo o que o urbanista inglês Richard Rogers chamaria de um open-minded space, um espaço democrático que qualquer pessoa entra, não é o shopping lá de São Conrado, onde o filho do Caetano Veloso foi expulso pelo segurança, e como o pai da Paula Lavigne é um grande advogado, deve estar enfrentando um belo num processo. Mas um espaço absolutamente discriminatório, que não é um open-minded space. O Conjunto Nacional é isso. E agora nós temos percebido isso, que um dentista, um arquiteto, um engenheiro, um profissional liberal fala, bom, eu posso morar mais perto da minha casa, e a indústria imobiliária percebeu isso e está pulverizando os escritórios que eram concentrados em 4 grandes polos, né? Polo Centro, mais antigo, Polo Paulista, Polo Marginal, Berrini e Polo Faria Lima e Vila Olímpia, produzindo prédios com lajes moduladas. Aliás, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa tendência dos espaços multiusos e a tendência de recuperar algumas regiões do centro de São Paulo, mas antes eu quero que a Sandra fale da participação dos nossos, quero mandar internautas um aqui. abraço, olha que legal. Bom dia, estamos transmitindo diretamente da sala de aula para os alunos da Faculdade de Arquitetura da USP. Quem manda o recado é o professor João Meyer. Obrigada pela participação de todos vocês. Aí, estamos sendo... Vou mandar um abraço para o João Meyer, queria mandar um abraço para o Lúcio Machado, queria mandar um abraço para o Pedro Tadei, todos lá da FUPAM, Regina Meyer e outras. Fazer um comentário antes que a gente esqueça. Vocês perguntaram da curva de tendência do mercado imobiliário. Vamos ter aí uma bolha? Vamos ter aí um pouso de galinha? Embora eu e o Luiz Paulo sejamos parceiros, pesam aí umas opiniões individuais. Eu até sei o que vai na cabeça dele, mas eu vou colocar a minha opinião não como uma opinião necessariamente baseada no banco de dados da Embraesp. Deixo isso para o Luiz Paulo, porque ele vivencia o banco de dados no dia a dia. Certo. E a minha função junto à Embraesp é trazer tendências do mundo exterior para dentro da empresa, para que ela, no departamento de estudos especiais, esteja sempre bem conectada com essas novas tendências. Minha visão é o seguinte: primeiro eu gostaria de alertar o investidor, como uma amiga que eu tenho, está muito preocupada porque o filho quer que ela tenha uma renda e acha que vai comprar um conjunto comercial de 40 metros quadrados por R$11 mil o metro quadrado na Vila Leopoldina, e quando estiver pronto vai estar por R$22 mil, e ela me chamou para ajudar a desarmar esta bomba relógio que é o filho de 22 anos. O que eu recomendo a um investidor? Primeiro, lembre-se que comprar na planta, você está comprando, meus amigos incorporadores que me desculpem, um derivativo, um pedaço de papel. Você vai saber o preço real desse imóvel, principalmente no caso do investidor que compra um conjunto, ou 8 conjuntos num andar, ou uma laje, o valor de mercado 4, 5 meses depois do habite-se. Porque aquele investidor vai receber a conta do condomínio, e aí, ou bem ele aluga, ou bem ele vende. E aí que nós vamos conhecer o verdadeiro preço de mercado. E tem algumas tendências. Quem compra para renda sabe que no mercado residencial vai conseguir uma relação que nós chamamos de taxa imobiliária entre o aluguel e o valor de mercado do imóvel. Não estou falando do preço histórico pago, né? Um produto pronto tem um valor para venda e um valor para locação. No residencial, isso hoje varia de 3 a 0,6%. Um apartamento de quarto e sala perto da estação Santa Cruz do metrô, que atrai um jovem médico recém-formado, que está lá fazendo um curso na Santa Casa e trabalhando no hospital, talvez se disponha a pagar por essa conveniência, perto do metrô. O carro ele usa só no final de semana porque a cidade está travada, não tem mobilidade nenhuma. E o valor locativo pode de repente chegar a 0,6, 0,65 do valor de mercado, porque tem uma demanda para locação maior talvez do que a demanda para compra. Mas no caso do comercial,
há que haver cautela. Busca-se sempre aquela taxa hipotética de 1%, que hoje é difícil de conseguir. E a pessoa que compra para investir, vamos fazer um paralelo com o mercado de ações, né? Nos Estados Unidos, a viúva compra ações da Ford para receber o dividendo e ir ao supermercado com esse dinheiro no final do mês. Recebe o dividendo anual, aplica o seu dinheirinho. Aqui no Brasil, o mercado pensa muito em valorização e especulação. E aí que vem o risco da bolha. Eu não acredito que a gente esteja numa bolha, mas acredito que chegamos a um topo da valorização de preços e vamos entrar numa curva gradual de estabilização. Tá? E queria ouvir a opinião do Luiz Paulo. Olha que legal ainda sobre esse assunto. A Carla, agora nos Estados Unidos estão dando os imóveis de graça com a crise. Acabou com o setor imobiliário. Modo de dizer, na Flórida estão dando green card para quem comprar imóveis, por exemplo, brasileiros. Tem a ver um pouquinho com essa bem interessante, mas eu diria que aqui no Brasil nós estamos ainda bastante longe desta figura americana e da figura espanhola ou portuguesa. Também a Espanha e Portugal também passam por problemas no segmento imobiliário. Eu diria que aqui, eu concordo com o Mauro, que nós estamos entrando já, eu diria que nós estamos passando no momento, entrando na estabilidade de valores. Mas a gente só vai poder compreender isso daqui a 6 meses, 1 ano, e vai dizer, olha, começou lá em outubro, em setembro de 2011, é que começou a estabilizar. Por que isso? Porque o mercado estava eufórico, os incorporadores, na euforia, foram subindo os preços. Está vendendo, então vamos vendendo, vamos subir o preço. Estou vendendo a 6, está vendendo. Está vendendo, vamos subir. Vamos por 8, está vendendo? Vamos por 9. E foi embora. E o mercado pagando. E o mercado pagando. Aí tem uma figura importante. 2 coisas importantes que vão acontecer e que já começa a ter um certo resultado nesse sentido. Primeiro, qual é a participação dos investidores na compra de imóveis. Porque você tem o morador final, o sujeito que está comprando para morar, e você tem o investidor. Em determinadas épocas, em determinados empreendimentos, houve uma compra muito grande do investidor. Então, quando aquele empreendimento ficar pronto, muitos investidores vão colocar à venda o produto, e esse produto vai começar a competir com aquilo que está sendo lançado. O incorporador, é difícil para o incorporador diminuir o preço de lançamento, porque ele já lança num nível próximo ao limite mínimo. Bom, mas o investidor poderá, se tiver problema de liquidez, ele precisar vender, ele pode abaixar. Bom, essa é uma coisa que vai acontecer em breve. Já vem acontecendo um pouco. E outra figura do investidor é uma figura que surgiu aí no final de meados de 2010 e que começou a preocupar muito o incorporador, que é o investidor. Ele não tem dinheiro para comprar o apartamento ou o conjunto, mas ele tem dinheiro para comprar a entrada. Ele compra a entrada e durante a obra ele fica pagando, o valor da prestação é mais baixo a partir do momento que a obra é concluída e recebe a chave. Quando chega lá próximo de recebimento da chave, ele vende. Vende o quê? A entrada, só que já com o seu acréscimo de valorização. Então, muitas vezes esse comprador intermediário, o sujeito que comprou no meio, ele, na hora de ter aprovação do crédito na Caixa Econômica, por exemplo, na hora de tomar o financiamento mesmo bancário, digamos. Exatamente. Fazer o repasse chamado, né? O banco não aceita ele não tem como comprovar renda, por exemplo. Vou dar uma figura, um camelô, por exemplo, hoje, que está em São Paulo, está em moda, a briga aí dos camelôs com a polícia, ele tem provavelmente uma renda superior à de um professor de colégio, por exemplo.
Tá, economiza, junta 50, 60, 80 mil reais e aí ele tem condições de comprar desse camarada. E outras vezes junta com 2 ou 3 amigos e os 3 juntam e vão lá e compram a entrada e tem o dinheiro para pagar durante a obra. Então ele vai e repassa essa compra com a entrada já mais salgada, o ganho é significativamente maior do que qualquer outra oportunidade de papéis na bolsa, etc. E passa o abacaxi para o incorporador. E o que acontece? O incorporador, quando esse sujeito não é aceito pelo banco, ele tem que, pela lei do consumidor, devolver esse dinheiro. O sujeito pagou, ele tem que devolver, ele não pode falar, não... Não pode falar se vira, não arruma pode. dinheiro para pagar o apartamento. Exatamente. O cara vai dizer, não, então eu não posso, mas se eu comprei de alguém que me vendeu, tenho aqui toda a documentação e tal, e agora vocês estão me dizendo que eu não posso, então eu devolvo a unidade. O que isso significa? Significa que o incorporador vai ter que assumir o condomínio, os impostos, enfim, uma série de problemas. Se isso acontece em um número maior e o incorporador não for de médio porte ou de pequeno porte, o risco dele quebrar é muito grande. Então, as incorporadoras grandes, médias, todo mundo começou a se preocupar muito com isso e criaram profissionais que vão atrás dessa figura e de algum jeito põem ela de lado. Não permite que esse tipo de investidor... Basta pedir a ficha para ver se a renda dele é regular, é formal e se ele vai ter comprovação de renda mais do comprador, é isso? Estão filtrando bastante, porque essa figura tem que ficar longe do estande de vendas, senão eles vão... É uma figura por demais especulativa, quer dizer, ele compra para revender a entrada, ele chega cedo no lançamento, é um dos primeiros a comprar, etc. Então, até aqui, vamos aproveitar que vocês tocaram nesse assunto, então a nossa enquete da semana pergunta exatamente isso, a valorização atual dos imóveis é sustentável, ou seja, valorizou, vai continuar nesse patamar ou vai baixar? A gente teve uma bolha, vai estourar. Porque eu, por exemplo, pessoalmente, eu comprei um imóvel para uso próprio há uns 2 anos e pouquinho atrás, e eu perguntei agora há pouco tempo quanto valia, eu fiquei assustado, falei, nossa, como eu ganhei dinheiro. Mas ele está pronto esse imóvel ou está em planta? Não. Comprei, ele tinha acabado de ficar pronto, paguei um valor X e agora ele vale X, quase vezes 2. Eu falei, nossa. As pessoas e os jornalistas me perguntam muito, olha, você compraria um apartamento hoje? O que você acha? Eu falo, hoje é momento de vender. Aproveita que o valor está lá em cima e venda. Olha. Aí você vai ganhar dinheiro, no seu caso também. Vendo, Gilberto? E fica aí um tempo, segura um pouco o dinheiro, fica alugando algum espaço. Então a tendência é que haja uma queda. A tendência é que haja uma acomodação. Vai haver uma estabilização e depois deverá haver uma pequena queda. Essa é a minha... Se eu tivesse que dar um conselho para o consumidor, é o seguinte: faça uma diferenciação muito grande entre o imóvel pronto e o imóvel na planta. Em primeiro lugar, uma coisa que desvaloriza um imóvel, quer residencial, quer comercial, é o custo do condomínio. Na verdade, é o encargo condominial, a despesa mensal. Né? Por quê? Se você comprou para investir, casa, um apartamento ou um conjunto residencial, o condomínio trabalha contra os dois, contra o inquilino e contra o proprietário, porque é uma despesa que some pela janela. Então, verifique o valor do condomínio. Outro conselho que eu daria ao consumidor final é que o apartamento pronto, como esse seu apartamento que está pronto, sempre reflete melhor a tendência do mercado.